Bom dia, criançada. Hoje é dia 24 de junho, quarta-feira. Vamos estudar ciências? Peguem lá sua apostila, coloquem na página 12 para que nós possamos dar início ao estudo do som. Nós já aprendemos algumas coisas sobre o som. Hoje nós vamos estudar sobre a reflexão do som. Bom, vou dar um exemplo para vocês do que significa a palavra reflexão. Só que eu não vou falar sobre a reflexão do som primeiro. Eu vou falar sobre um outro tipo de reflexão, que é aquela reflexão de quando a gente se olha no espelho. E o que a gente se vê quando a gente se olha no espelho? A gente se vê. Então a gente fala ali que a nossa imagem foi refletida. Então sofremos ali, a nossa imagem sofreu reflexão. Outro exemplo que eu posso dar para vocês sobre o que é reflexão, a gente pode pensar na Lua. Vocês já estudaram sobre o sistema solar ano passado? Eu sei que estudaram porque eu amo o sistema solar e eu lembro da professora comentar comigo. E aí, pessoal, vocês aprenderam que a Lua é um satélite. E o satélite, ele não tem luz própria. Mas então como que a gente enxerga a Lua? A gente enxerga a Lua por causa da luz do Sol. A luz do Sol bate lá na Lua e ela reflete aqui para o planeta Terra. Então a gente enxerga também a luz da Lua por reflexão. Só que, galerinha, a gente não tá falando nem lá da reflexão da Lua e nem da nossa reflexão no espelho. Ah, lembrei de outra coisa que também poderia ser uma reflexão. A gente brincou no começo do ano de simetria lá na escola. Lembra quando vocês dobravam o papel ao meio e cortavam que um lado ficava igual ao lado do outro? Aquilo também é um tipo de reflexão, quando um lado é igual ao lado do outro. Então, pessoal, a gente já trabalha com essa palavrinha reflexão, só que agora a gente vai trabalhar ela dentro do contexto do que nós estamos estudando em ciências. Então, agora a gente vai aprender o que é a reflexão do som. Bom, a reflexão do som, ela é muito parecida com a reflexão do espelho. A reflexão do espelho, você se olha no espelho, você se vê. A reflexão do som, olha aqui essa imagem. Observem essa imagem. Eu vou até chegar ela aqui mais para o meio. Então, aqui a gente vê, a gente observa que esse menininho, ele tá falando. Essas linhas brancas, elas representam a fala do menino. E aí, o que aconteceu, pessoal? Essa fala do menino tá batendo em alguma parede, tá batendo em algum objeto, e ela tá voltando pro menino. Então, esse processo da gente falar e a fala voltar é chamado de reflexão do som. Agora, olha que interessante, pessoal. Quando nós conseguimos distinguir esse som, nós temos aqui o que nós conhecemos como eco. Como assim, Cássia? Imagina que a gente está numa sala, sozinho, sem barulho nenhum, e você falou e poucos segundos depois você ouviu sua fala. Você ouviu o que a gente chama de eco. Então, quando a gente consegue ouvir o nosso som, quando a gente consegue distinguir aquilo que nós estamos falando, esse processo é conhecido por eco. Então, a reflexão, pessoal, nada mais é do que quando a gente fala, o som bate em algum objeto, pode ser uma parede, tá? E esse som volta. Tanto que olha aqui a imagem. As linhas brancas representam o menino falando, bateu aqui em algum objeto, e as linhas vermelhas representam o som voltando pro ouvido desse menino, tá? Isso é reflexão do som. Legal, né? Vamos ler aqui, que à medida que a gente for lendo, eu vou complementando a nossa fala. Hoje a Cássia não quis aparecer, hoje a Cássia não tá legal, então hoje a Cássia vai só ficar escondidinha aqui, tá? Vamos começar?
Então, reflexão do som. Página 12, tá? Quem aí não se localizou, página 12 de ciências. Assim como a luz é refletida em um espelho, os sons podem ser refletidos em superfícies duras e lisas como uma parede. Foi aqui, ó, aqui do espelho, ó, luz refletida em um espelho. Então, eu me vejo no espelho. Então, esse processo chama-se reflexão. A minha imagem está refletida. Da mesma forma que uma imagem pode estar refletida, o som também pode sofrer reflexão. Ir, voltar. Tá bom? Só que para ele sofrer reflexão, pessoal, é necessário que ele tenha onde bater para ele poder voltar. Então, antes de eu continuar, deixa eu comentar um negócio com vocês. Se a gente está num parque, pessoal, muito dificilmente a gente vai ter essa reflexão do som. Porque lá no parque, o que vai acontecer? Quando eu falo, o meu som espalha para tudo quanto é lado. Então, nesse caso, é muito difícil de haver a reflexão. Para que haja reflexão, é necessário que a gente esteja numa sala fechada, que a gente esteja numa caverna, né? A gente vê nos filmes ela na caverna, né? Uma sala grande. Eu me lembro que uma vez a gente foi arrumar lá onde faz a quadrilha de vocês, lá o salão. É Salão Marx? Não, gente. Esqueci o nome lá do salão, lá onde é a quadrilha de vocês. E eu fui a primeira a chegar. E aí eles abriram para mim, eu fiquei lá sozinha. E eu comecei a falar. Ai, que povo atrasado, meu Deus do céu. Brava, né? E aí começou a dar eco. Aí eu falei assim, gente do céu, eu ainda tô ficando louca, eu tô ouvindo minha própria voz. Mas isso é o eco, porque era uma sala grande. Então eu tava falando, o som tava batendo na parede e voltando para mim. Isso não vai acontecer se eu estiver lá no lago. Se eu quiser cantar lá no lago, o meu som vai espalhar para todos os lados. Não vai haver esse processo de reflexão. Combinado? Então, segundo parágrafo, às vezes, quando falamos alto em um salão grande e vazio, podemos ouvir uma repetição de nossa própria voz após alguns segundos. Isso acontece porque demora um tempo para que o som chegue à parede e volte até as nossas orelhas. O interessante, pessoal, é isso. Não acontece da hora para outra, ele demora uns segundos. E se ele não demorasse uns segundos, a gente não ia conseguir ouvir. O eco é isso, ele demora. Gente, não são vários segundos, não, é rapidinho, é papum, tá? Então, ó, quando esse tempo é suficiente para distinguirmos os dois sons, quais dois sons? O da minha fala e o do meu eco. Temos o eco. Então, basicamente, galerinha, o que está escrito aqui é o seguinte: quando a gente está em algum lugar e a gente fala e consegue ouvir a nossa própria voz, nós temos o eco. E o que o eco é característico? É característico do eco que a gente consegue ouvir a nossa própria voz, não é a voz de outra pessoa. A gente fala, poucos segundos, a gente ouve aquilo que a gente falou. Tem vários vídeos, pessoal, eu já vi vários filmes de pessoas brincando de eco. Todo mundo já brincou de eco, vocês já brincaram? Tá? Então, ó, continuando aqui. Em espaços abertos, como um parque. Aqui o que eu falei, ó. O eco é muito fraco, porque as ondas sonoras se espalham em todas as direções e não retornam até as nossas orelhas. O eco é um fenômeno divertido, mas indesejável em salas de cinema, teatros e auditórios. Imagina você tá no cinema, a pessoa do outro lado da sala começa a conversar e aí começa a produzir eco. Você não vai conseguir prestar atenção no filme. Então, nesses lugares, pessoal, que não pode ter barulho, as paredes e o teto desses locais geralmente têm obstáculos que desviam o som em várias direções.
evitando o eco. Então, existem materiais que inibem o eco, ou seja, nesses locais onde não pode ter falação, onde não pode ter barulho, as paredes e os tetos e o teto, eles são construídos com obstáculos, com materiais que impedem que haja eco. Combinado? Então, aqui eu não fiz essa leitura, ó. O menino fala e as ondas sonoras, que são as linhas brancas, são refletidas na parede e voltam para ele, em forma das linhas vermelhas. Olha o desenho de como vai, olha o desenho de como volta. Depois vai ter atividade para vocês fazerem isso. Observa aqui que a apostila mostra claramente quando sai da boca dele, tá de uma cor, e quando volta para ele, volta de outra cor, e até o formato das linhas muda. A direção das linhas muda, tá bom? Bom, a gente sabe, pessoal, que o som é muito importante para os animais. Tem animal que se orienta e se protege através do som. É o caso aqui de quem, ó? Do nosso amigo morcego. Então, o que que acontece, pessoal? O morcego, ele não enxerga muito bem. Tanto que o morcego, durante o dia, ele fica escondidinho. Ele é um animal de hábitos noturnos. E aí, o que que acontece? Ele sai à noite para ele procurar as presas dele ou para ele se proteger. Então, quando aqui, por exemplo, ó, ele viu a borboleta. Então, o que que aconteceu? Ele tá o tempo todo, o morcego tá o tempo todo emitindo um som que nós não conseguimos ouvir. Mas o que que acontece? Por que que o morcego emite esse som? Ele emite esse som para que quando bater numa presa ou num predador, esse som volte para ele e aí ele consegue distinguir a distância que o predador ou que a presa tá. Ele consegue saber a localização e a distância. Então, olha, pessoal, a importância da reflexão do som para um morcego. Então, repetindo, o morcego ele não enxerga bem, por isso que ele sai à noite, por isso que ele é um animal de hábitos noturnos. Então, o que que acontece? Olha aqui a linha vermelha. A linha vermelha é porque o morcego ele emite um som. Esse som ninguém ouve. Vocês não ouvem, o cachorro não ouve, a cobra não ouve, ninguém ouve esse som. E aí ele emite esse som que só é audível para ele. Então ele emite esse som. Aqui eles puseram uma borboletinha. Então ele emite esse som vai bater aqui no caso ou uma presa, né, ou um predador, e aí o som vai voltar. Olha o som voltando em forma de linhas azuis verdes, né? A Cássia tá meio de linhas verdes. E aí quando o som volta e bate no morcego, o morcego consegue saber que distância tá o animal, a que distância tá o animal e a localização dele, a distância e a localização. Então, se for uma presa, ele consegue se programar para capturar. Se for um predador, ele consegue se programar para fugir. Então, se um dia vocês virem um morcego, não fica aí correndo, não, senão o morcego vai ficar doidinho. Porque o que que acontece? Ele vai emitir, né, começar a emitir aí os sons dele, e aí vai ficar batendo, mas ele não vai conseguir localizar vocês, porque vocês não vão parar. Então, para ele é melhor que você esteja o mais quieto possível, até mesmo para ele poder fugir de vocês, porque ele não é um predador nosso. O morcego não vai fazer nada com a gente, tá? O morcego não faz mal para nós. Combinado? Vamos ler aqui o Você Sabia? Alguns animais, como os morcegos, utilizam a ecolocalização para se orientar e encontrar suas presas. O morcego emite sons muito agudos, os quais não conseguimos ouvir, que são refletidos no corpo da presa e voltam para ele, ó, em forma de ecos. A
analisando a direção da onda sonora refletida e o tempo que ele leva para captá-la, o morcego identifica onde a presa está. Então, pessoal, olha a importância aí para o morcego do som. E não é só o morcego, tem vários outros animais. Lá no Procurando Nemo, né, tem uma cena lá da baleia, não tem? Eu não me lembro muito bem, mas parece que tem uma cena em que as baleias começam a emitir sons para uma localizar a outra, né? Então, a gente tem esse fenômeno que é super importante na natureza, a importância do som para os animais e para os seres humanos, tá joia? Então, pausando aqui, já já a gente continua.